Quer aprender quais evidências comprovam que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Olá, meu nome é Levi e se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Não basta só ter fé naquilo que as pessoas falam, naquilo que nos ensinaram quando ainda éramos crianças, no que a Bíblia que nos deram diz, precisamos fazer nosso dever de casa. Não importa se você nasceu em um lar católico, ateu, espírita, muçulmano, evangélico, agnóstico ou do candomblé, você precisa saber se você está no caminho certo. Na temporada de número 3, falamos sobre a verdade e chegamos à conclusão de que ela é absoluta e objetiva, porque dizer do contrário seria uma contradição e autorrefutante. Com isso em mente, eu creio que a busca mais importante de um ser humano é a busca pela verdade. Apesar desse mundo de tantas coisas virtuais hoje em dia, ninguém quer viver uma mentira quando estamos falando de amor, paternidade, saldo bancário. Já que a verdade é tão importante para todos nós, se Jesus Cristo ressuscitou de verdade, isso quer dizer que o cristianismo é verdade e as outras religiões não são. Você quer ver as evidências? Então vem comigo. Vamos lá, nas últimas temporadas você pôde ver que a verdade existe, que o universo teve um começo por um ser ilimitado em tudo, ou seja, que Deus existe, que o início do universo prova que milagres existem e que os documentos históricos que compõem o Novo Testamento são plenamente confiáveis. Então, nos episódios mais recentes, você aprendeu também que os discípulos não inventaram uma religião fictícia, porque eles não tinham nada a ganhar com isso. Os discípulos foram perseguidos, foram torturados e assassinados de maneira muito cruel, e qualquer um que estivesse realmente inventando uma história e mentindo, ou que não acreditasse realmente naquilo que estavam ensinando, teriam desistido na primeira voadora. Se você ficou de fora do último episódio ou não tem acompanhado um por um, clique aqui e fique por dentro de tudo aquilo que já foi ensinado aqui. E por fim, você viu alguns exemplos do porquê as alegações que dizem que existe contradição na Bíblia são falsas. Agora, nessa nova temporada, você vai poder dizer com confiança: Jesus realmente ressuscitou. Veja a seguir alguns argumentos e evidências. Para começo de conversa, para que alguém venha voltar dos mortos, tem que primeiramente morrer, né? Então vamos lá. É possível que Jesus nem mesmo morreu, como dizem os muçulmanos, por exemplo, e ele foi substituído e arrebatado ao céu antes de morrer? Devemos acreditar que a multidão de testemunhas que presenciou algum aspecto da morte de Jesus, os discípulos, os guardas romanos, Pilatos, os judeus, a família e os amigos de Jesus, estava toda errada sobre quem realmente morreu? De que maneira tantas pessoas poderiam estar erradas quanto a uma simples identificação? Existem muitas outras perguntas levantadas por essa teoria. Se Jesus não foi morto, então por que o túmulo do homem que realmente foi morto foi encontrado vazio? Por acaso devemos acreditar que o substituto ressuscitou dos mortos? Se foi assim, de que maneira ele o fez? Devemos acreditar que todos os historiadores não cristãos estão errados sobre a morte de Jesus? E o que devemos fazer com a admissão judaica da morte de Jesus? Estaria o Talmud errado ao dizer que Jesus foi pendurado no madeiro na véspera da Páscoa? Em resumo, devemos acreditar que todas as pessoas do século I estavam erradas sobre tudo? É preciso questionar uma teoria surgida 600 anos depois dos fatos e que pede a você para acreditar que todas as evidências do século I estão erradas. Acho que se tem alguma coisa que os romanos sabiam fazer com excelência, era matar. Inclusive, os próprios soldados corriam risco de vida caso falhassem em executar alguém sentenciado à morte. A verdade é que essa teoria contradiz a maioria dos 12 fatos nos quais praticamente todos os estudiosos acreditam. Que 12 fatos são esses? Gary Habermas completou a mais ampla investigação já feita até o momento sobre o que os estudiosos acreditam a respeito da ressurreição de Jesus. Habermas reuniu mais de 1.400 obras dos eruditos mais críticos que falam sobre a ressurreição de Jesus, escritas de 1975 a 2003, na obra The Risen Jesus and Future Hope. Habermas expõe que quase todos os estudiosos, independentemente do seu espectro ideológico, ou seja, desde os ultraliberais até os mais conservadores defensores da Bíblia, concordam que os pontos que eu vou mostrar a seguir são fatos históricos e reais. A morte de Jesus deu-se por meio da crucificação romana.
Ele foi sepultado muito provavelmente num túmulo particular. Pouco tempo depois, os discípulos ficaram desanimados e desolados, tendo perdido a esperança. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio pouco tempo depois de seu sepultamento. Os discípulos tiveram experiências que acreditaram ser aparições reais do Jesus ressurreto. Devido a essas experiências, a vida dos discípulos foi totalmente transformada. Depois disso, até mesmo se dispuseram a morrer por sua crença. A proclamação da ressurreição aconteceu logo de início, desde o começo da história da igreja. O testemunho político e a pregação dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus aconteceram na cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado e sepultado pouco tempo antes. A mensagem do Evangelho concentrava-se na pregação da morte e da ressurreição de Jesus. O domingo passou a ser o principal dia de reunião e adoração. Tiago, irmão de Jesus e cético antes desse evento, converteu-se quando acreditou que também viu o Jesus ressurreto. Poucos anos depois, Saulo de Tarso, Paulo, tornou-se cristão devido a uma experiência que ele também acreditou ter sido uma aparição de Jesus ressurreto. A aceitação desses fatos faz sentido depois de tudo o que vimos até aqui. As evidências nos mostram os pontos a serem apresentados a seguir. A história do Novo Testamento não é uma lenda. Os documentos do Novo Testamento foram escritos exatamente dentro de um período de 2 gerações, com base nos eventos, pelas testemunhas oculares ou por seus contemporâneos. A sequência da história do Novo Testamento é corroborada por escritores não cristãos. Além disso, o Novo Testamento menciona pelo menos 30 personagens históricos que foram confirmados por fontes externas ao Novo Testamento. A história do Novo Testamento não pode ser uma lenda. Os autores do Novo Testamento se referiram a fatos e a testemunhas oculares que os seus leitores já conheciam ou poderiam verificar. Na verdade, os autores do Novo Testamento fizeram seus leitores e os mais destacados inimigos do século I verificarem aquilo que eles disseram. Se isso não é suficiente para confirmar sua fidedignidade, então seu martírio deveria remover qualquer dúvida. Essas testemunhas oculares sofreram perseguição e morte por causa da declaração empírica de que viram, ouviram e tocaram o Jesus ressurreto, embora eles pudessem ter se salvado simplesmente negando-se a dar o seu testemunho. A história do Novo Testamento não é um embelezamento, porque os autores do Novo Testamento foram meticulosamente precisos, conforme evidenciado pelos mais de 140 detalhes historicamente confirmados. Registraram milagres nessas narrativas historicamente confirmadas e fizeram sem maquiagem aparente ou comentário teológico significativo. Portanto, o Novo Testamento é verdadeiro? Se a maioria dos estudiosos concorda com os 12 fatos que acabei de mencionar, é porque as evidências mostram que a história do Novo Testamento não é uma lenda, não é uma mentira ou um embelezamento. Então sabemos acima do que se considera uma dúvida justificável que os autores do Novo Testamento registraram com precisão tudo aquilo que eles viram. Antes de continuarmos, aquele lembrete, compartilhe esse vídeo no seu Instagram, no seu Facebook e nos ajuda a alcançar os 1000 seguidores que temos por meta deste mês. Por acaso isso significa que todos os acontecimentos do Novo Testamento são verdadeiros? Não necessariamente. Alguém ainda pode dizer que os autores do Novo Testamento foram enganados. Em outras palavras, talvez os autores do Novo Testamento estivessem simplesmente errados em relação àquilo que eles pensaram ter visto. Mas olhando as características do Novo Testamento que a gente já revisou antes, não parece plausível e é pouco provável que os autores do Novo Testamento tenham sido enganados com relação a acontecimentos comuns e não miraculosos. Eles se mostraram corretos em relação a muitos detalhes históricos. Por que duvidar de suas observações de acontecimentos do dia a dia? Mas será que eles foram enganados no caso do acontecimento milagroso ou miraculoso como a ressurreição de Jesus? Talvez eles realmente tenham crido que Jesus ressuscitou dos mortos e por isso pagaram com a própria vida, mas estavam errados ou enganados. Considere o fato número 5 daquela lista de 12 nos quais praticamente todos os estudiosos acreditam. Os discípulos tiveram experiências que eles acreditavam ser aparições reais do Jesus ressurreto. Em outras palavras, os estudiosos não estão necessariamente dizendo que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, apesar de que alguns considerem que ele realmente ressuscitou. O consenso mínimo entre praticamente todos os estudiosos é que os discípulos acreditaram que Jesus ressuscitou dos mortos.
Para que testemunhos oculares e contemporâneos dos acontecimentos estejam errados, é preciso haver alguma outra explicação para a ressurreição de Jesus e os outros milagres registrados no Novo Testamento. Uma vez que a ressurreição de Jesus é o fato central do cristianismo, vamos começar daí. De que maneira os céticos excluem a ressurreição? De que maneira eles duvidam daquilo que está escrito nos documentos que compõem o Novo Testamento? Nós vamos responder essas e outras perguntas no nosso próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.